E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast meio de despedida, né? Eu não vou gravar, não vou conseguir falar muito sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, mas para desejar para todo mundo um ótimo final de ano, né? Um feliz ano novo. Eu vou tirar uns dias aí de pausa para descansar, né? Porque eu também sou filho de Deus. Então, é mais um podcast de despedida, né? Só para comentar brevemente a rodada, fazer um drop aqui, um, um podcast bem rápido, porque né, o último dia é sempre corrido no trampo, né? Então, é só para dar um resumão. São Paulo segue líder, né? O líder permanece, prevalece, tá? Mas é um segue o líder que pode ficar um pouco mais curto. O Flamengo também venceu, tá? Num jogo muito polêmico contra o Bahia. Tá? O Bahia saiu, o Bahia conseguiu liderar o placar e o Flamengo virou. Se eu não me engano, o Flamengo saiu na frente, né? O Bahia virou e o Flamengo revirou e teve um caso de racismo do Gerson, né? Então é algo que vai ser provavelmente, né? A gente espera apurado, tá? O Gerson ficou bem irritado, falou depois em entrevista do, do jogador do Bahia e da postura do Mano Menezes também. Então eu acho que é algo que tem que ser apurado, né? A gente sempre tem que o jogador no caso o Juan Ramírez, né? Disse que falou para ele sai negro, alguma coisa assim. E ele ficou bem irritado. Então acho que tem que ser apurado, né? É racismo. A gente sempre levanta essa bandeira aqui porque é crime, gente. A gente querendo ou não, não adianta a gente querer passar panos quentes. Racismo é crime, né? Então e o racismo, não digo que o racismo vai acabar, tá? Mas isso só vai minimizar. As pessoas pelo menos só vão levar. Isso não vai acabar com os racistas do mundo, obviamente, mas as pessoas só vão levar a sério de que tratar isso, né, banalizar isso, esse racismo estrutural, as pessoas só vão levar a sério quando houverem punições exemplares, né? Pega o caso do Neymar, por exemplo, que aconteceu lá no Paris. Claro que o Neymar se manifestou, falaram que ia apurar, o jogador falou que falou outra coisa, né? Pelo, se eu não me engano, pelo leitura labial, ele falou mono para o Neymar, né? Mono significa macaco, mas segundo o jogador ele falou outra coisa, né? Que era muito parecido à pronúncia. E fica por isso mesmo, ficam por elas e elas. Esse é um problema, tá? Claro que eu não estou falando que o jogador, obviamente, é, 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 xingou o Neymar. Longe disso, né? A gente não sabe o que aconteceu. De fato, ele pode não ter falado. A gente não pode vir aqui também e fazer um linchamento público, né? Mas até porque o próprio Neymar parou de se manifestar. Então a gente não sabe, né, de o quão isso foi sério, foi grave ou não, né? Porque se realmente tivesse incomodado, o que que a gente espera de um jogador do do porte do Neymar, né? De um cara porte do Neymar, eu digo com seguidores em redes sociais, fãs mundo afora, é que ele colocasse nas redes sociais dele mais um dia sem punição, né? 2 dias sem punição, 3 dias sendo injustiçado, 4 dias. Ele coloca esse contador e ele vai chamando cada vez mais atenção para o caso, para que alguma coisa seja, o próprio jogador não se manifesta, né? Então é complicado, né? O Gerson é outro cara que tem muita visibilidade no Brasil pela projeção que ele ganhou no Flamengo. Eu espero que, se de fato houve o crime de racismo, que ele se manifeste, né? Não precisa ser todos os dias, né? Mas de tempos em tempos, para deixar claro que alguma coisa aconteceu e que alguma coisa precisa ser feita, né? O jogador ir lá depois de entrevista eu entendo que muitas pessoas não têm voz, né? É difícil conseguir algum tipo, mas esses caras têm, né? E o pontapé inicial tem que vir desses caras, né? Que chamam a atenção, que causam barulho. Então esses caras têm que levantar a bandeira, né? Ter que ir lá todo dia, ter que falar, ó, uma semana injustiçado, 2 semanas injustiçado, cadê a justiça do Brasil? Tem que cobrar, gente. Não adianta falar, né, depois da partida, no calor do momento, falar um monte, legal, pode.
de fato ter acontecido o crime, e se de fato aconteceu, ele tem que continuar se manifestando, né, porque isso tem que ser cobrado. Não adianta você se manifestar depois de um jogo e esperar que a polícia, o Ministério Público vá fazer alguma coisa, né, se você mesmo não se manifesta. Então eu acho que é claro que ele foi fazer o o boletim de ocorrência, se eu não me engano, após a partida, mas só isso não basta, né, ele tem que continuar chamando, fazendo barulho através das redes sociais, pelo menos é isso que eu espero, né, se de fato aconteceu isso. Então, é um caso lamentável, a gente, repito, a gente não sabe o que de fato aconteceu, tá, não dá para, é o que eu falei, não adianta a gente também ficar fazendo linchamento público, porque, são 2 lados, né, são 2, obviamente, o lado mais fraco, né, que o caso dos negros, sempre é banalizado, né, sempre é injustiçado, sempre as pessoas falam que estão se vitimizando, sempre minimizam o lado mais fraco. Então, por isso que é natural que a gente, acredite de fato que houve alguma coisa ali. Agora só o jogador vai dizer e só a manifestação contínua dele vai vai fazer com que talvez alguma coisa aconteça, né. Então só para continuar aqui do campeonato, o Flamengo tem um jogo a menos, se vencer, né, nessa partida a menos, pode chegar a 51 pontos e pode encostar de vez no São Paulo. Então o Flamengo numa posição muito bacana na tabela para brigar pelo título. O Atlético Mineiro já tinha perdido para o São Paulo, ficou um pouco mais. O Inter é o quarto colocado agora, venceu o Palmeiras, hein? Jogo importante, né, para definir aí a vida dos dois clubes no Campeonato Brasileiro. Para o Inter, claro, precisa brigar pelo Campeonato Brasileiro, porque já foi eliminado e então precisava vencer essa partida e venceu de fato, uma partida em que houve a despedida do D'Alessandro, muito bacana, a despedida como foi, claro que foi triste pela ausência do público, mas faz parte, são os tempos que a gente vive, mas foi bacana, né, uma despedida com vitória, sofreu, tá, eu acho que o 2-0 não reflete bem o que foi essa partida, o Cuesta inclusive quase fez um golaço contra, tá, e se de repente o Palmeiras faz aquele gol, a história da partida muda completamente, tá, mas era a noite do D'Alessandro e não era a noite do Palmeiras, né, vamos ser sinceros, o Palmeiras correu atrás do prejuízo, tentou esboçar a reação, o gol não saiu, são aquelas partidas em que a derrota acontece, né, você faz o possível para que ela não aconteça, mas ela acontece. E o Palmeiras claramente desgastado pela campanha, né, pelo excesso de jogos e com 41 pontos agora, bem distante do líder São Paulo, eu acho que o foco do Palmeiras, e não só eu venho falando isso, né, já há um tempo, mas muita gente já vem falando, o foco do Palmeiras tem que ser na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, né? Então, espero, de fato, tá, que o Abel Ferreira leve isso muito a sério. É importante, obviamente, continuar olhando para o Campeonato Brasileiro, e o sonho do palmeirense, claro, era que o Palmeiras ganhasse tudo, porque você não sabe o que pode acontecer, de repente os caras lá da frente passam por uma fase e a gente encosta, né? Não dá para saber o que vai acontecer, claro que não dá, né? Até porque vai ter essas paradas aí do final de ano, né? Datas comemorativas, Natal e Ano Novo, e isso naturalmente pode fazer com que os jogadores percam um pouco de ritmo, saiam um pouco de forma, porque come um pouco a mais, bebe um pouco a mais. Então, é claro que tem que sempre ter uma atenção especial, mas é claro que o foco do Palmeiras agora tem que ser, né, as Copas, né? Então, é, é, foi uma boa partida, acabou perdendo para o Inter, mais uma vitória do Abel e começa da liga, né? E eu acho que coloca uma pulga atrás da orelha da gestão do Internacional, porque corre boatos de que o Inter está negociando com o Miguel Ángel Ramírez, né? Antigo sonho do Palmeiras. Então é, é triste, né? Você ter um treinador que começa, de certa forma é triste, né? Que tem identificação com o clube, que começa da liga e de repente o projeto vai embora. Mas é claro que o Internacional tem que mirar na entre temporadas, né? Para que o Miguel Angel Ramírez comece. Se de fato vier, eu acho que vai ser
um, um grande nome, mais um grande nome que o Inter consegue trazer, né? Trouxe o Eduardo Cudê e agora o Ramires, e o Ramires é um cara que é conhecido por trabalhar com jogadores da base, não vai fazer o que o Cudê fez, de ficar cobrando contratação, de ficar fazendo reclamação pública. O Ramires vai olhar para a base, então acho que isso é muito legal pro Internacional, tá? O Grêmio é o quinto colocado, empatou com o Sport, né? Uma partida xoxa também. O Grêmio meio ressaqueado da eliminação na Libertadores. O Palmeiras fecha o G6 e bem distante, né, do topo da tabela, bem distante mesmo. Tá, só para finalizar, o Fluminense é o sétimo colocado. O Fluminense perdeu do Atlético Goianiense, tinha falado aqui, foi no meio da semana. O Santos perdeu para o Vasco, hein? Que coisa, olha o Vasco aí. E aliás, não só o Vasco, o Botafogo também venceu, né? Os dois cariocas lá de baixo respiraram de certa forma nessa rodada, né? O Fluminense perdeu aí, só para continuar, perdeu do Atlético Goianiense, o Santos perdeu do Vasco. Possível reação? Não sei. A gente fica na torcida para que sim, né? O Corinthians jogou ontem, venceu o Corinthians em 2-1 de virada. Tá? O Goiás que estava aprontando, saidinho, saiu na frente, mas acabou tomando a virada, foi surpreendido pelo Corinthians, tá? Difícil, né? Você segurar você é um time que está muito mal, jogando na casa do adversário, um time que está em franca recuperação técnica, tática e física geral, né? Uma recuperação do Corinthians é geral. Então, mais uma boa partida do Corinthians, mostra um poder de reação importante para a sequência aí do projeto Corinthians, tá? Décimo colocado, o Ceará venceu o Fortaleza por 2-0, né? O clássico cearense. O Atlético Goianiense, 11º, falei, venceu, né? O Fluminense. O Atlético Paranaense é o 12º, venceu do Bragantino. E o Bragantino vem na sequência, 13º, 14º o Fortaleza, 15º Sport, né, empatou com o Grêmio, o 16º o Bahia, perdeu do Flamengo, que eu falei o jogo polêmico, e aí sim abre o Z4, o Vasco, que venceu, Botafogo, que venceu, importante essa vitória do Botafogo, a gente sempre fala, né, importante é vencer, mas mais importante, tá, é vencer os times que estão disputando diretamente com você. Então essa foi uma vitória muito importante para o Botafogo, mas muito importante mesmo. Aliás, o Coritiba teve um pênalti no final, né? O Sabino que não perde pênalti, né? Com aquela cobrança com um pulinho, né? E meio que uma paradinha. Ele acabou perdendo o pênalti, tá? Eu tenho lá minhas. Não vou ficar aqui, obviamente. Eu acho que cada um cobra do jeito que se sente mais confortável, tá? Mas eu tenho as minhas críticas em relação a esse tipo de cobrança, né? Que fez o Sabino, né? De você dar esse pulinho, tá? Você perde, se você está num jogo tenso, tá? Você perde o tempo da cobrança, perde a concentração. É muito fácil errar pênalti, né? E esse pênalti foi decisivo, né? Acho que você não, você está num momento decisivo para empatar uma partida importante, tem que chutar forte no canto, né? Não adianta você querer cobrar do mesmo jeito, achar que vai dar certo. Não é uma cobrança um pouco debochada, né? É uma cobrança que muito facilmente você tira o goleiro. Se você tá com a cabeça fria no começo do jogo, no meio do jogo, é uma coisa. Agora, no final do jogo, não é o momento para isso, né? Mas, enfim, é o que eu falei. O cara não tinha errado o pênalti, então acho que merecia uma moral, mas infelizmente custou caro pro Curitiba, né? E Curitiba é o vice-lanterna e o Goiás fecha. O Goiás novamente na lanterna, né? Vinha se recuperando, aí acabou perdendo. Uma partida interessante, até porque sai na frente, né? Mas infelizmente está uma virada por Goiás. Então a vida do Goiás vai ser essa, né? É de pouco em pouco, né? De grão em grão. E mais importante, fazer o que o Botafogo fez, que é vencer os times que estão disputando diretamente lá embaixo na tabela, tá? Com isso eu encerro o podcast de hoje. Vou ficar parado aí um tempo, nessas essas semanas aí de Natal, Ano Novo. Desejar para todo mundo mais uma vez um ótimo Natal, né, na medida do possível. Todos os problemas que a gente tem de distanciamento social, então façam o possível, né, para
para se preservar ou preservar a sua família. Eu acho que a saúde vem em primeiro lugar, né? Para que a gente tenha futuros natais com as pessoas que a gente ama, né? Com muita saúde. Então, independentemente da decisão que você escolher, espero que foquem na saúde, né? É muito importante isso. E um ótimo ano novo, tá? Que 2021 seja um ano é, é, melhor do que esse, né? Eu acho que a gente, só para filosofando, divagando um pouco, né? Acho que a gente vai conviver com essa doença, como a gente convive hoje com gripe, tá? Então acho que vai ser uma doença que vai fazer parte das nossas vidas, a gente querendo ou não, né? A gente vê agora notícias de novas cepas, mutações do vírus, então eu creio que vai ser um vírus como a gripe, né? Claro que com os cuidados diferenciados, mas no sentido de que a gente vai conviver, vai ter que conviver com isso, de que todo ano vai ter que ter uma vacinação, né? Que na gripe, para quem não sabe, tem vacinação todo ano, né? Com um coquetel aí de imunização para novas cepas, né? Mutações. Então acho que a nossa vida vai ser daqui para frente semelhante, né? Com esses cuidados, obviamente, com um certo distanciamento, se a gente pode dizer assim, passando álcool em gel, né, de forma mais constante, mesmo que a vida volte ao normal, entre aspas, mas eu acho que é uma doença que a gente vai acabar convivendo, como a gente convive com a gripe hoje, né? Vamos ver, o que vai acontecer. A vacinação já começou em alguns países, então desejar que isso venha logo para o Brasil e que a gente possa ver os estádios, né, cheios novamente e o mais rápido possível, porque o esporte é importante para nossas vidas, né? A gente querendo ou não, a gente não é jogador, mas a gente que acompanha, ele influencia na nossa vida, né? No nosso estado de espírito. Então, que venham tempos melhores, né? Em 2021. Com isso eu me despeço, tá? Fecho o ano com esse podcast. Um forte abraço para todo mundo, tá? E até o ano que vem, tá? Até o ano que vem, com esperança aí de tempos melhores e de campeonatos altamente competitivos, tá certo? Forte abraço, galera. Até o ano que vem. Tchau.